Olá, irmãs e irmãos em sinergia com o Cristo. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, como de costume, relaxando confortavelmente, reunindo a família e posicionando as águas individuais a fluidificar sobre a mesa. A fidelidade das pessoas a essa reunião tem mostrado como os mentores acertaram ao sugerirem que esse estudo fosse criado e direcionarem a forma assertiva de realizá-lo. Todo o nosso esforço demandado no preparo carinhoso das lições é recompensado pelas vibrações potentes, porém delicadas, que sentimos ao longo das audições. Claro que tudo isso só é proporcionado devido à presença inaudita de Jesus com suas bênçãos consoladoras. Que todos continuemos merecendo a misericórdia do Mestre e que a nossa união de propósitos possa tocar o seu coração. Permitai, Senhor, que humildemente iniciemos a nossa reunião de hoje. Entregamos em vossas mãos as inspirações que nos permitam dotar de um entendimento claro e objetivo. Que seja feita a vossa vontade, agora e sempre, que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 10 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, em seus itens 11 a 13. Vamos primeiramente ler os itens 11 e 12, que se referem a passagens bíblicas. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Assim anotou São Mateus no capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto na realidade para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, estes, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Assim anotou São João,
capítulo 8, versículos 3 a 11, para essa mesma passagem. Passemos agora à interpretação do Evangelho sobre esta lição do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. A consciência íntima nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. E o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Após a leitura, passemos ao nosso comentário. Como diz o Evangelho, quando Jesus recomenda que não se julgue as pessoas, há que se interpretar essa lição com lógica e coerência. Porque existem dois tipos de julgamentos. O primeiro, positivo, realizado reservadamente, quando alguém alerta o outro sobre atitudes contrárias às leis dos homens ou de Deus. E esse tipo de alerta deve vir sempre acompanhado de orientação carinhosa, que vise ajudar o companheiro a se livrar dessa tentação de maledicência que o acorrenta à ignorância. Aliás, como fez Jesus em várias oportunidades. Isso é pura caridade, que deve ser praticada, pois não devemos nos omitir diante do erro, desde que tenhamos moral para o alerta. Porque não adianta também querer aconselhar o outro sobre algum erro que nós mesmos o cometemos. Mas há
um segundo tipo de julgamento, jocoso, humilhante, que visa desmoralizar o semelhante, realizado em público muitas vezes, ou através de fofoca pelas costas, onde só há a crítica maldosa, sem nenhum fundamento de ajuda a quem está sendo criticado. E, infelizmente, esse tipo de incoerência delituosa ainda ocorre com muita frequência entre nós. Fundamentando-nos numa das bem-aventuranças que diz: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Sempre que nos depararmos com alguém que esteja criticando levianamente o outro, com o intuito de o diminuir, cabe-nos aí sim, como ato de caridade, alertar cuidadosamente àquele que critica sobre a violação que também ele está praticando. Infelizmente, esse tipo de crítica só persiste ainda entre nós porque há plateia para ouvi-la. Quando aquele que carrega o mau hábito de criticar por criticar age dessa maneira junto a nós, cabe-nos uma posição de repulsa, mostrando a ele, sem o ferir, que não nos apraz ouvir fofocas ou vê-lo humilhando o outro. Quando externamos educadamente nossa repulsa a esses atos inconsistentes, não estamos criticando, mas diversamente buscando educar o outro contra essas más tendências. Mas, como dissemos anteriormente, precisamos ser rigorosos conosco mesmos para verificar se não cometemos erros similares. Porque, doutra feita, não temos moral para orientar o outro. Na dúvida sobre como agir diante de tais situações, sempre devemos apelar para as recomendações de Jesus. Lá encontraremos, como sempre, respostas plausíveis e convincentes que nortearão nossa conduta por um caminho seguro e proveitoso no bem, tanto para nós como para aqueles que conosco convivem. Muita paz. Vamos agora passar à fluidificação das nossas águas. Estendamos as nossas mãos na direção delas. Concentremo-nos no amigo celeste para que ele se sinta convidado a compartilhar suas vibrações misericordiosas conosco, coordenando e conduzindo esse ato de fluidificação das águas através da introdução de compostos adequados que as transformem em medicamentos capazes de atenuar ou curar todos os nossos males. Abençoe-nos, ó Pai, com suas bênçãos de encorajamento e incentivo. Promovei também a limpeza dos nossos ambientes, purificando-os com bálsamos de harmonia e paz familiares. Obrigado, excelso amigo. Águas fluidificadas em seu santo nome, que assim seja. Assim, irmãs e irmãos, chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Que ela tenha cumprido seu papel de apaziguar os ânimos e trazer muita força aos nossos espíritos.
Que a alavanca da fé nos impulsione para cima sempre, não esmorecendo diante de nenhuma dificuldade que nos coloque em teste de esperança. Pois com o Cristo e com a nossa perseverança no bem, havemos de demonstrar a nós mesmos o quanto vale a pena a crença inconteste nesse Mestre amado. Senhor, abençoai a todos nós e, em especial, a aqueles que ainda não descobriram a potencialidade da fé. Que um clima de otimismo se acerque das nossas comunidades, para que uma psicosfera positiva seja novamente restaurada em cada canto. Contamos com a vossa ajuda, agora e sempre. E imploramos humildemente a autorização para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente fraterna. Que a nossa união seja preservada sempre. Até o próximo encontro com Jesus.